Olá novamente, estou aqui agora para falar de um assunto que eu gosto bastante. Como eu falei, eu sou engenheiro, então trabalhar com números é uma coisa bem natural para mim. E se você não tem números, não tem as métricas na mão ali, eu fico muito inseguro para tomar ação. Então essa é a importância da gente conseguir medir esses indicadores. Eles são como bússolas no seu negócio. E aqui você vai aprender todo o fundamento de cada indicador e também como eles se relacionam entre si para você tomar as melhores decisões aí para sua empresa e para suas campanhas de marketing. Tá joia? Vocês têm um slide aí para vocês acompanharem também. Vai ter algumas aulas práticas para a gente poder praticar e qualquer dúvida deixa no comentário aí pra gente também, a gente vai estar sempre respondendo, né, e ajudando vocês, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem. Então, para começar, a gente vai falar do CAC. O CAC é o custo de aquisição de cliente. Ele existe várias formas de se calcular, vai depender muito do seu objetivo, do que você quer medir realmente ali no final. Você pode ter um CAC geral da sua empresa, onde você vai colocar todos os custos para adquirir aquele cliente, ou você pode ter um CAC simplesmente de um canal de vendas ali específico. E eu realmente indico que vocês tenham os dois, tenham um CAC para cada canal, para você poder ver qual desse canal realmente está valendo a pena para você, e também ter um CAC geral da sua empresa, para você poder fazer sistemas de bonificações, de indicações e poder pagar aquele valor que você sabe que está dentro do seu custo de aquisição, para você fazer, né, um trabalho melhor aí, mais bem feito. Tá joia? Então o CAC é um indicador que mostra quanto custa para você adquirir um cliente. Como eu te falei, existem várias formas de você calcular, mas a gente vai falar aqui de uma forma que é para você medir o CAC das suas campanhas de marketing, tá joia? Então, o CAC das suas campanhas, ele é essencial para você entender se aquela campanha realmente está trazendo o seu resultado esperado. Para você conseguir calcular ele, você vai colocar todo o custo que você teve naquela campanha, então o custo com marketing, né, no tráfego pago, nas campanhas digitais, o custo com o seu design, o custo com uma filmagem. Você também pode somar nesse custo se você pagou algum valor para o seu vendedor, de comissão, por exemplo, ou de gasolina para fazer a reunião de fechamento. Então você vai somar todos esses custos relacionados àquela campanha, aquele canal, e vai dividir pelo número de clientes que vocês adquiriram através dali. Então, custo pelo número de clientes, você vai ter esse custo de aquisição de cliente. E aí depois você vai relacionar com o retorno que esse cliente trouxe para você, para ver se esse CAC é sustentável, se ele está dentro dos padrões que você necessita. Tá joia? O segundo indicador que vamos falar é o LTV, Lifetime Value. O LTV, ele é o quanto de lucro, de valor que esse cliente trouxe para a sua empresa ao longo do tempo. Então é importante que você entenda esse tempo que o cliente está realmente voltando a comprar com você. Para certos negócios, o tempo ele não existe, porque, por exemplo, para você vender uma casa, a pessoa muitas vezes vai comprar uma única casa durante toda a vida. Então você não vai ter muito valor ao longo do tempo. Mas para projetos de assinatura, por exemplo, onde você paga todos os meses, você vai estar medindo um tempo médio ali, por exemplo, de um ano, de quanto que esse cliente trouxe para você durante aquele ano. E como que é feito esse cálculo? Ele é basicamente feito pela receita média que cada usuário trouxe para você, vezes a margem de contribuição. A margem de contribuição, ela representa o valor que sobra para a empresa após aqueles custos fixos. Então, por exemplo, essa garrafa aqui, por exemplo, né, quanto que seria a margem de contribuição dela? A gente tiraria o custo da matéria-prima, então quanto custou o plástico, quanto custou a água, o processo para limpar a água ali. Então todos os custos fixos que estão envolvidos nela, mais os impostos também, você tem que retirar. E disso tudo, quanto que sobra para você ter como lucro e para pagar os seus custos fixos da sua empresa. Então essa é a margem de contribuição, ela vai ser uma porcentagem por cada serviço ou produto que você está vendendo. Então o LTV você vai calcular
quanto de faturamento cada cliente trouxe em média, vezes essa margem de contribuição durante um período que você vai determinar, né? Então, por exemplo, pode ser um ano, dentro de um ano, quantas garrafas você vendeu para aquele cliente, então vai dar quanto de faturamento ele trouxe para você, vezes essa margem de contribuição, você vai ter ali no final o seu LTV. Bom, agora a gente vai para um exemplo prático. Então vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Qualquer coisa tem um material de apoio também para vocês olharem, vocês voltem, assistem a aula para entender um pouco da teoria, mas a gente vai na prática agora ajudar vocês aqui com os slides também, para você ver como que funciona isso aí na realidade, tá joia? Então no nosso exemplo 1, a gente vai falar de uma loja virtual de roupas e nela a gente vai colocar uma margem de contribuição de 30%. Então vamos supor que 30% de todos os produtos vendidos nessa loja é o que retorna de lucro bruto para a sua empresa, perfeito? Então vamos calcular esse LTV considerando essa margem de contribuição de 30%. Vamos supor também que a média de gastos de cada cliente que entra na sua loja seja de R$300. Isso num período de 2 anos. Então todo cliente que compra algum produto novo com vocês, dentro de 2 anos ele vai gastar R$300 aí na loja de vocês, sendo que vocês têm 30% de margem de contribuição. Como que vai ficar essa conta? Como vocês veem aí na tela, o LTV ele vai ser R$300, que é o faturamento que esse cliente traz em média para vocês, vezes 0,3, ou seja, 30%, que é a margem de contribuição, vezes o tempo que a gente determinou de 2 anos. Então o nosso LTV vai ser de R$180 no período de 2 anos. Perfeito? Em média, então, cada cliente que adquire um produto na sua loja tende a gerar um valor de R$180 em rentabilidade bruta à empresa ao longo dos 2 anos. Perfeito? Vamos agora para um exemplo 2, que seria um serviço de assinatura, como um streaming, um Netflix, por exemplo, né? Um serviço que ele paga recorrente. Então suponhamos que seja uma assinatura de 12 meses e que a margem de contribuição seja de 40%. Então 40% ali das mensalidades, elas são de lucro bruto para a sua empresa. Como que o cálculo ficaria? Ficaria da seguinte forma. Vamos supor que cada uma das mensalidades seja R$30. Então o cara vai pagar R$30 por mês para vocês e ele ficou 12 meses aí como assinante da sua plataforma. E a sua margem de contribuição é de 40%. Então faremos R$30 vezes a margem de contribuição, 0,4, o que dá R$12 de margem aí para sua empresa, vezes 12, que é o período que ele ficou de 12 meses. Então, nesse caso, nosso LTV seria de R$144. Ou seja, em média, cada novo assinante, cada novo cliente que você traz para a sua plataforma, em média ele vai trazer R$144 de lucro bruto para a sua empresa. Percebe como é importante você entender que dessa forma você vai se relacionar lá com o CAC que a gente falou. E aqui nas próximas aulas a gente vai estar trazendo essa relação para você entender melhor, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui para a gente também. Bom, agora a gente vai falar do indicador mais desejado, mais procurado pelo empresário. É o ROI, o retorno sobre o investimento. Para você ter certeza que no final das contas, todo aquele empenho, todo aquele custo que você fez, que você teve para adquirir um cliente, ele gerou um retorno realmente satisfatório para a sua empresa. Então aqui a gente vai linkar o custo de aquisição do cliente com o LTV, que é o retorno que ele trouxe. Então a fórmula do ROI, ele é igual a LTV sobre CAC. E essa relação ela tem que ser maior que 1 para você ter certeza que essas campanhas estão te trazendo resultado, estão trazendo um retorno financeiro, certo? Então vamos lá para o nosso exemplo prático da loja virtual de roupas. Lá a gente calculou que o nosso LTV é de R$180. Então, em média, cada cliente que a gente traz, ele vai dar um retorno para a empresa de R$180, né? Você lembra da fórmula lá? Esse já é o retorno, realmente, o lucro bruto. E então vamos considerar que nas nossas campanhas de marketing a gente está gastando R$50 para trazer um cliente novo, né? Então a gente está investindo em marketing, investindo em anúncios de tráfego pago, e a cada R$50 que a gente investe lá na plataforma, traz um cliente novo. Como a gente já calculou, cada cliente novo traz R$180 em média de retorno para a nossa empresa. Então, para a gente encontrar o nosso ROI, a gente vai fazer LTV sobre CAC, ou seja, R$180
sobre 50, o que vai dar um ROI de 3,6. Ou seja, nesse nosso exemplo, cada R$ 1 que você está investindo nesse canal de vendas, ele está retornando R$ 3,6 de lucro para você, para o seu negócio. Ou seja, é um canal validado, é uma campanha validada, está dando um retorno satisfatório, né? Onde que você investe R$ 1 e retorna 3 dessa forma. Então aí você tem certeza que essa campanha está realmente validada para você poder escalar ela e gerar mais resultado. Agora vamos também falar do exemplo 2 que a gente deu do serviço de assinatura, perfeito? Vamos lá. Então no exemplo 2 a gente calculou aqui juntos que cada cliente em média fica 12 meses com vocês e ele vai dar um LTV, né, um lucro bruto ali de R$ 144 para sua empresa, né? Então a gente calculou lá a mensalidade de R$ 30, vezes a margem de contribuição, vezes 12 meses, gerou esses R$ 144 de lucro bruto para vocês. E vamos supor que na nossa campanha de marketing a gente está gastando R$ 20 para trazer um cliente novo. Cada R$ 20 que a gente investe lá na plataforma, a gente consegue adquirir um cliente novo, que vai ficar em média 12 meses e trazer para a gente esses R$ 144 de lucro bruto. Então, para a gente calcular esse retorno, a gente vai fazer LTV sobre CAC, ou seja, R$ 144 dividido por 20, que foi o nosso custo de aquisição, e tivemos um retorno sobre o investimento de 7,2, bem mais alto, já que no exemplo 1. Então, nesse caso, a cada R$ 1 que a gente investe nessa campanha, a gente investe nesse canal, ele retorna R$ 7,2 para a gente. Beleza? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário também. Tá? Então, esse é um indicador muito importante, porque ele é o que mede que realmente o retorno, quanto dinheiro está trazendo para a sua empresa. Se você não tem ele muito bem feito aí, é o primeiro passo, é a gente conseguir encontrar o nosso LTV, o nosso CAC por canal, e aí você monta esse retorno sobre investimento para cada canal de vendas que você tem. Que de repente tem um canal que dá um retorno de 10, o outro canal dá um retorno de 20, o outro está te dando prejuízo e você não sabe. Se você faz de uma forma geral, você não tem essa visão mais clara de onde realmente investir. Até mesmo por campanha você pode fazer. Então você tem 3 campanhas ali dentro do Facebook, por exemplo, você consegue medir o retorno, o ROI de cada uma das campanhas para ver aonde você vai investir. Mesma forma, você pode fazer por plataforma, o ROI do Google, o ROI do Facebook, o ROI do Instagram, e dessa forma você otimizar suas campanhas e gerar mais lucro para sua empresa. Maravilha? Bom, o próximo indicador nosso é o ROAS. Ele é muito confundido com o ROI, mas na verdade ele é completamente diferente. O ROAS ele é especialmente relevante para suas campanhas de tráfego pago. A diferença dele para o ROI é que o ROI você considera todos os custos, toda a margem de contribuição, você retira todos esses custos variáveis e aí você calcula esse retorno no final. Já o ROAS não. O ROAS você vai pegar quanto você investiu naquela campanha e quanto retornou de faturamento total, sem considerar os custos daquele faturamento, né? Então, sem considerar sua margem, sem considerar os custos variáveis ali daquele produto. Então ele é recomendado para você avaliar campanha com campanha para ver qual que te dá um retorno geral mais alto. Então vamos fazer um exemplo prático aí para você entender esse ROAS também. Vamos falar para a loja virtual, que a gente já estava conversando sobre a loja virtual de roupas. Então suponhamos, né, que a loja tenha realizado uma campanha de anúncio no Facebook, onde a gente investiu R$ 1.000 nessa campanha. Durante o período da campanha, ela gerou 50 novos clientes e cada cliente comprou em média R$ 300 com vocês. Ou seja, o ROAS ele vai ser calculado como 50, que foi o número de clientes, vezes os R$ 300 que cada cliente trouxe, dividido pelo quanto você investiu naquela campanha. No caso, 300 vezes 50 vai dar 15 mil, dividido por 1.000, que foi quanto você investiu naquela campanha, ela gerou um ROAS de 15 para você. Ou seja, cada R$ 1 na campanha, retornaram R$ 15 para a empresa. Mas lembrando, não é lucro. Esse 15 é só o quanto de faturamento que gerou aquela campanha. Para você conseguir calcular o lucro, você tem que fazer o ROI e aí retirar a margem de contribuição, retirar todo aquele procedimento que a gente passou na aula passada. Bom, um ROAS acima de 1 é um indicativo que a campanha está sendo rentável.
Mas muito cuidado aqui, certo? Para saber se é lucrativa, como eu falei, você tem que calcular o ROI e tirar todas as margens. A análise de ROAS é fundamental para avaliar a eficácia de cada campanha, entender qual campanha que está trazendo um retorno maior em faturamento para vocês. O ROAS deve ser analisado sempre em conjunto com outras métricas, não adianta você só olhar o ROAS porque você não está garantindo dessa forma que realmente a sua empresa está tendo lucro. Então você tem que olhar ele ali para comparar entre as campanhas e analisar o ROI, o CAC, o LTV, para ter certeza realmente se está entrando dinheiro aí para a empresa de vocês. Bom, vamos falar agora de outros indicadores importantes, né, que eu acho legal a gente comentar e analisar um pouco mais a fundo também. Um é a taxa de conversão. A taxa de conversão, a gente vai medir cada etapa do seu funil de vendas, quantas pessoas que passaram de uma etapa para outra. Então você tem que saber bem claro qual que é toda a jornada que seu cliente faz até sair a compra final. Então, quantas pessoas visitaram o seu site? Dessas pessoas, quantas deixaram o cadastro para você, por exemplo? Dessas que deixaram um cadastro, quantas conversaram com o seu vendedor? Quantas agendaram uma reunião? E quantas fecharam um contrato lá no final? Isso é um exemplo simples de um funil de vendas que eu apresentei para vocês. E a taxa de conversão é sempre o número de pessoas que passaram para outra fase sobre o número de pessoas que chegaram na primeira etapa. Então, um pelo outro, você vai ter uma porcentagem média de quantas pessoas estão avançando dentro do seu funil. Você tendo bem claro essa taxa de conversão de todo o seu processo, você vai ter números na mão para você tomar ação específica naquela etapa onde você está perdendo o cliente. Então, por exemplo, se você vê que tem muita gente entrando no seu site, mas poucas pessoas deixando o cadastro, você já vai olhar em cima dessa etapa do seu funil de vendas. Você vai melhorar o seu site, você vai melhorar a sua copy, as imagens, né? Vai trabalhar dentro do seu site ali até você conseguir essa conversão, essa porcentagem de pessoas passando para a próxima fase aumentar. Então, você tendo cada etapa do seu funil bem definida com essas taxas, você vai saber aonde você está tendo a menor taxa e aonde você vai poder agir para conseguir melhorar o seu resultado lá no final, que é a venda. Outro indicador importante é o CPL, o custo por lead. Quanto está custando cada contato que está chegando até você? O lead nada mais é que uma levantada de mão do cliente pedindo para ser atendido por você. O lead pode vir por WhatsApp, pode vir por cadastro, por Instagram, e você tem que medir quanto está custando cada lead, quanto você investiu naquele canal e quantas pessoas chegaram. É muito importante que você tenha um parâmetro, um benchmark geral do mercado do seu setor, para saber se o seu custo por lead está muito acima ou muito abaixo do padrão do mercado. Também é importante você entender a qualidade desse lead. Não adianta nada você pagar super barato num lead que ele não gere vendas lá no final. Então vai gerar uma demanda gigantesca para a sua equipe comercial, que vai estar atendendo, ligando para esse pessoal o dia inteiro, e nada de venda no final, que é o que importa. Então, o custo por lead por si só não importa tanto, mas sim sempre sendo avaliado junto com a qualidade desse lead que está chegando, para você encontrar um preço por lead ali que gere uma qualidade satisfatória e um volume necessário para você fechar a sua venda. Outro indicador é o CTR, que é a taxa de clique. O CTR, ele mede a taxa de pessoas que clicaram no seu link, clicaram ali no seu anúncio, sobre o número de pessoas que visualizaram aquele anúncio. Então, ela é utilizada para você ver se o seu anúncio está sendo realmente chamando atenção, que ele está conseguindo interagir com as pessoas e dando vontade das pessoas clicarem. Para você poder melhorar esse indicador, é importante que você mexa na qualidade da sua filmagem, na qualidade do seu anúncio, que você troque o CTA, que é os Call to Action, a chamada de ação ali, e você teste diferentes CTAs para ver qual que gera essa taxa de custo por clique menor possível. Bom, agora eu trouxe alguns gráficos para exemplificar melhor esses números, esses resultados, e acredito que vai ficar mais claro ainda para vocês poderem entender. Primeiro, a gente trouxe um gráfico que é do
faturamento bruto por gênero, ou seja, você tem uma loja online, por exemplo, né, igual a gente teve lá o nosso exemplo, e aí a gente vai medir quanto de faturamento traz em média um homem e uma mulher, para você poder medir, né, e entender se vale a pena você fazer campanha mais para homem ou mais para mulher. Então, como vocês veem aí no gráfico, a gente tem ali em rosa as mulheres e em azul os homens. E ali no eixo X a gente tem os meses do ano. Então, começando ali no mês 1, a gente tem o homem gastando R$230 na nossa loja, enquanto a mulher gasta 59. E aí, ao passar dos meses, a gente percebe que a mulher ali, né, de vez em quando compra sempre com tickets médios menores, comprou 79 ali no mês 2, comprou R$32 ali no mês 3, né, enquanto o homem, ele compra menos vezes, mas um valor agregado mais alto. Então, o homem comprou lá no mês 6 mais R$150, o homem comprou lá no mês 10 mais R$200, né? Enquanto a mulher, tickets menores, mas ao longo do tempo. Então, numa análise rápida, você olhando apenas ali a venda direta, sem calcular o LTV desse cliente, você com certeza vai tomar uma ação entendendo que o homem vale mais a pena para a gente poder buscar esse cliente. Se você avalia só a compra dele, não o LTV, você vai ver que em média a mulher vai gastar ali R$100 por compra, enquanto o homem, no nosso caso aqui, está gastando R$200 em média, né? Então você vai falar, poxa, muito melhor eu fazer campanhas aqui para trazer mais homens, porque cada venda que eu faço para homem é um valor muito mais alto. Perfeito. Porém, no nosso segundo gráfico, a gente traz o nosso LTV do homem e da mulher. Então a gente tem ali, no eixo Y, o valor que cada cliente trouxe, né, que cada homem traz para a gente em média e cada mulher. E no eixo X a gente tem os meses durante o ano. Então o homem, ele começa com um valor muito mais alto. Ele começa ali já com o valor de R$200, enquanto a mulher começa ali, o valor de R$90 mais ou menos. Mas, quando a gente vai somando e vai entendendo que cada cliente homem e cada cliente mulher, como eles consomem no nosso site ao longo do ano, a gente percebe que a linha rosa, ela rapidamente ali no mês 4, já supera o valor do homem e continua subindo até o mês 12, terminando ali em média com R$900 cada mulher que a gente traz, enquanto o homem, no seu LTV, ele fica ali em média de R$600. Ou seja, muito melhor eu trazer uma mulher para comprar, né, eu focar nas campanhas para trazerem mais mulheres do que para homem. Se eu vejo só a compra única, eu interpreto errado meus dados e vou entender que cada homem gasta lá R$200 por compra e ele é muito melhor para o meu negócio. E na verdade não, porque ao longo do tempo a mulher é mais constante na compra e ela traz um valor agregado mais alto. Então ficando ali de R$900 a mulher e de R$600 no homem. Viu como é importante a gente entender não só uma única compra, mas todo o período de compras que esse cliente tem conosco? Para a gente poder avaliar realmente esse LTV, quanto de valor ele está trazendo e aí sim tomar uma ação mais clara, mais baseado em números. Então esse gráfico, ele é um gráfico que mostra muito bem isso, que você pode fazer aí também, não só para homens e mulheres, mas para idades, né? Faz faixas de idades para entender qual faixa de idade traz um valor agregado maior ao longo do tempo para vocês. Pode ser por região, clientes de São Paulo, clientes de Amazonas, clientes do Rio de Janeiro, e você entender qual região que traz esse LTV mais alto para você. Então você pode montar várias formas ali, vários cortes para poder avaliar esse LTV do seu cliente. No próximo slide, a gente trouxe essa comparação com o CAC. Então, no caso ali, a gente traz que o nosso CAC de mulher é de R$60, ou seja, cada R$60 que a gente investe, nesse caso, no nosso exemplo, a gente traz uma cliente nova mulher, e a cada R$79 que a gente investe, a gente traz um novo homem, um novo cliente homem para nossa loja. O LTV a gente calculou, da mulher é de R$907 e do homem é de R$580.